Todo cliente tem um objetivo. E quando você é a pessoa que ajuda ele a atingir o objetivo, você é o grande coadjuvante dessa história. Olha só, quando a gente fala de histórias próprias da Disney. Quem seria o Simba se não fosse Timão e Pumba? Não faria sentido. Quem seria o Pinóquio se não fosse o grilo falante? Então, quando você vai ver, todos os grandes coadjuvantes das histórias de Walt Disney são as pessoas o quê? As pessoas conseguiram pegar esse protagonista e levar ele do lugar onde ele estava para o lugar de sonho dele. Eu acredito que o atendimento é isso. A função do atendimento é criar esse personagem, entregar esse show que vai levar o teu cliente ao lugar que ele quer estar, que vai realizar o objetivo dele, que vai fazer ele atingir aquela conquista. Fala galera, tudo bem? Mais um podcast Proposta na Mesa, episódio número 19. Que jornada, episódio 19. Galera, eu tô vendo muita gente assistindo o nosso podcast e não tá se inscrevendo. Vai lá, YouTube, Spotify, inscreva-se no canal, ative o sininho. Tá no trânsito? Liga aí o Spotify, é conteúdo relevante. E hoje, nesse episódio número 19, eu tenho a honra de receber aqui no Proposta na Mesa o meu amigo, o meu consultor, Gabriel Villarreal. Seja bem-vindo, meu amigo. Caramba, que honra, hein? Que Até que enfim. Que honra minha. Demorou 18 para você me convidar, mas 18, mas são 18 datas até encaixar 19 na sua agenda. Bom demais, bom demais. Que bom ter você aqui. Gabriel, você é especialista em atendimento Disney. Isso. Vamos falar de atendimento. Vamos falar de atendimento, vamos falar de vendas, vamos falar de fidelizar cliente, vamos falar de recorrência, porque tudo é a mesma coisa. Recorrência é uma boa, hein? Tudo é a mesma coisa, tudo tem a mesma origem, que é a tua relação com o teu cliente. E como se relacionar com o cliente, Gabriel? Isso é muito legal, porque assim, quando me falam sobre vendas, eu falo, Gabriel, fala sobre vendas. Eu falo, cara, eu não gosto de falar sobre vendas. Porque venda hoje em dia parece que você tentar convencer a outra parte a fazer alguma coisa. Vendas parece que virou arte do convencimento. Você vai ver esses cursos onde você vai aprender como convencer, como quebrar objeções, como levar a pessoa, como induzir. Quando na verdade o que eu acredito é um pouquinho diferente, isso com base no que eu estudo, que é a metodologia de excelência Disney. Que quando você trabalha com atendimento é muito mais legal. Por quê? Porque o atendimento ele tem como foco não é a venda, é a criação do desejo de compra. O atendimento é o show que você apresenta para o teu cliente, que o teu cliente, ele decide comprar. E é muito legal quando você trabalha dessa maneira, por quê? Porque quando o teu cliente decide comprar, você deixa de ser um vendedor e você passa a ser um ajudante. Você é a pessoa que está criando para ele aquela ajuda, para ele conseguir chegar no objetivo que ele quer. Ele tem um objetivo. Todo cliente tem um objetivo. E quando você é a pessoa que ajuda ele a atingir o objetivo, você é o grande coadjuvante dessa história. Olha só, quando a gente fala de histórias próprias da Disney. Quem seria o Simba se não fosse Timão e Pumba? Não faria sentido. Quem seria o Pinóquio se não fosse o grilo falante? Então, quando você vai ver, todos os grandes coadjuvantes das histórias de Walt Disney são as pessoas o quê? As pessoas conseguiram pegar esse protagonista e levar ele do lugar onde ele estava para o lugar de sonho dele. Eu acredito que o atendimento é isso. A função do atendimento é criar esse personagem, entregar esse show que vai levar o teu cliente ao lugar que ele quer estar, que vai realizar o objetivo dele, que vai fazer ele atingir aquela conquista. E quando você é a pessoa que leva ele para onde ele quer, você não está naquela figura estereotipada do vendedor. Você agora é um showman. Você agora faz parte de um show de atendimento. Você não está convencendo o seu cliente a fazer alguma coisa, muito pelo contrário. Você está dando a mão para ele e guiando ele no sentido de onde ele quer chegar. E como criar essa conexão, Gabriel? Porque assim, quando você tem um produto, você é o vendedor desse produto. Então você não tem que se apresentar como um vendedor, e sim como um aliado a esse cliente para ele chegar nesse produto. Como criar essa conexão? Você não tendo essa imagem como um vendedor. É legal, aí a gente pode pensar algo muito legal, é o conceito de produto. Só existe um único produto. Não tem mais do que um produto.
Só existe um único produto e a nossa função é justamente trabalhar esse único produto. E esse único produto é um impacto positivo na vida de alguém. Toda decisão de compra passa por uma expectativa de que após essa decisão de compra eu esteja mais feliz. Então é questão de foco. Se eu acho que eu fazendo essa compra vou estar mais triste, eu não faço. O meu sim depende de uma expectativa de felicidade que eu vou ter. Ah, Gabriel, mas qualquer compra? Não, eu comprei feijão no mercado. Então você provavelmente compra feijão porque você gosta de feijão. Porque quem não gosta de feijão não vai comprar feijão. E você prefere ter comida a não ter comida no prato. Então, essa troca de felicidades faz muito parte da experiência emocional do cliente. Quando você vai falar sobre objetivos e sobre trabalhar atendimento, você tem que entender a experiência emocional. O teu cliente aqui da Versa, ele não quer um crédito imobiliário. Ele quer uma vida melhor. Ele quer um lar. Ele também não quer um imóvel, ele quer um lar. Ele quer a vida dele dentro daquele lar, ele quer sentir aquilo. Ele está pensando mais como vai ser a dinâmica familiar dele, ou como vai ser a dinâmica dele na comunidade, ou, não, estou mais perto do meu trabalho. Ele está procurando uma transação imobiliária que pode, inclusive, trazer junto uma transação financeira, e está procurando isso não é porque ele quer um imóvel ou porque ele quer tomar um crédito no banco. Ele quer algo para a vida dele. E para a gente trabalhar esse conceito de show, então, olha só, a gente desfoca do produto e foca na pessoa. O teu cliente ele tem um objetivo, porque algo aconteceu na vida dele e ele quer resolver aquilo. Mercado imobiliário, algo aconteceu na vida de alguém. Alguém casou, alguém divorciou. Alguém nasceu, alguém morreu, alguém foi promovido, alguém foi demitido. 6 fatos da vida que movimentam o mercado imobiliário o tempo todo. Esses 6 fatos criam pessoas diferentes, em momentos emocionais diferentes, com objetivos diferentes. Então, quando você parar de focar no produto, em tentar convencer o teu cliente a comprar o produto, e você entende que, na verdade, o que você tem que fazer é compreender qual é a vida melhor, qual é a vida mais feliz que ele está procurando, e canalizar essa vida mais feliz através do produto, aí você começa a trabalhar com atendimento, você começa a trabalhar com um show. Eu vou te dar a mão, eu sei em qual direção é a tua vida mais feliz e você pode confiar em mim, que se você der os passos que eu estou te sugerindo que você dê, nós vamos chegar lá juntos. Mas nem sempre, Gabriel, pelo que eu vejo no meu dia a dia, o cliente ele sabe o que é o melhor para ele. E talvez ele nem saiba a capacidade que ele tem de alcançar esse melhor. Vou te dar um exemplo de imóvel. Às vezes o cliente ele vem aqui, caso prático aqui do nosso dia a dia, ele vem com uma capacidade, com uma ideia que ele consiga, que ele vai conseguir comprar um imóvel num padrão X. Mas a gente consegue analisar e ver que ele consegue dar um upgrade, dar um passo maior, né? Então, nem muitas vezes o cliente ele consegue enxergar o que é o melhor para ele, e nessa jornada é importante a gente mostrar isso também, né? É importante, acho que você apresentar novas opções de felicidade para o seu cliente é importante, mas a gente tem que lembrar o quê? Que o cliente está trabalhando o objetivo dele. Então, às vezes, o que é melhor para você não é melhor para mim. Às vezes, a tua verdade não é a minha verdade. E uma das coisas que eu falo é que o cliente, ele está num mundo de percepções. Então, ele percebe o mundo do jeito dele. Ele tem o acervo dele, a história de vida dele, o conhecimento dele. E é através disso que ele faz a leitura do mundo dele. E é através da leitura dele que ele decide qual é o sonho. E nem todo mundo tem o mesmo sonho. A gente tem essa tendência de padronizar o sonho. De padronizar, não, o sonho é a varanda gourmet. Já foi a varanda gourmet o sonho, né? Agora é a quadra de beach tênis. Agora, qual que é o próximo sonho? E às vezes, a gente acaba não respeitando muito o sonho dele. Às vezes o que a gente acha que é melhor para ele possa não ser melhor. Ou às vezes um novo sonho que você propõe para ele, que é um sonho que pode até ser melhor, faz ele conflitar com outras emoções negativas que vêm com esse sonho. Ou seja, eu posso ter uma parcela maior, eu posso ter uma responsabilidade maior, eu posso morar num condomínio que me gere um boleto maior, eu posso ter uma distância maior da escola, do trabalho ou da minha comunidade. Enfim, quando a gente fala do atendimento decifrar primeiro o conceito de felicidade desse cliente. Se você souber o conceito de felicidade desse cliente e você aí sim trouxer um sonho maior dentro desse conceito, dificilmente vai ter resistência. Agora, esse lance de a gente entender que a nossa verdade não é a verdade do cliente é muito importante, porque ele tem as verdades dele. E no processo de venda, a gente é educado o quê? A confrontar as verdades dele. No processo de atendimento, o que a gente vai fazer é compreender as verdades dele. E a gente pode até sugerir uma mudança com relação
a vida melhor que ele procura. Mas a verdade dele, a gente respeita por quê? Porque é quem ele é. Uma das grandes coisas que acontece é o cliente ir embora. O cliente vai embora por quê? Porque aquilo que é verdade para ele não é verdade para você. Imagina num filme da Disney. Imagina que você é o protagonista do filme. E aquilo que é uma verdade para você não é uma verdade para mim. Você não vai seguir o meu caminho. Se você entende que o teu caminho é aquele, há uma sutileza entre respeitar a verdade dele e conseguir trazer uma verdade melhor. Eu tenho um caso sobre isso, eu sou prova viva sobre isso. O meu apartamento, quando eu comprei, o que eu tinha pedido para o corretor não era absolutamente nada. Nada do que eu acabei comprando. Eu pedi para ele uma determinada metragem, num determinado orçamento e principalmente num andar alto. Um dia ele me liga, depois a gente vê um monte de empreendimentos e nada eu gostar, ele me liga e fala assim, Gabriel, eu estou com um imóvel aqui que não é nada do que você me pediu. É no primeiro andar, eu queria andar alto, é 30% maior e 30% mais caro do que você me passou. E aí ele veio com uma verdade que conflita com a minha verdade. Agora, a minha verdade era racional. A minha verdade conflitou com a minha verdade racional, não com a minha verdade emocional. Qual era o meu momento de vida? Eu tinha um filho de 2 anos, minha esposa grávida do meu segundo filho, e eu procurando um novo lar para minha família, não um imóvel. E ele me liga e fala assim, Gabriel, eu gostei desse imóvel porque ele, por ser no primeiro andar, ele tem um terraço, ele tem um garden. E eu imaginei você brincando com seus filhos aqui. Olha. E aí eu fui lá sonhar. Eu falei, pô, como que será que é? Como que é isso que eu nunca pensei, isso que não era a minha verdade, pode se tornar o meu sonho? Mas aí, veja, ele não tentou me vender metragem, não tentou vender preço, não tentou vender valor por metro quadrado. O que ele me vendeu é, cara, eu estou vendo que o que você quer é uma vida mais feliz em família. Estou vendo você brincar com seu filho. E eu encontrei um outro jeito de trazer essa felicidade para você e para sua família. Aí sim, ele pegou o meu sonho e criou ele numa versão maior, mas ele não mudou o meu sonho. Entendi. Então, criar essa conexão, não interferir muitas vezes naquilo, mas você teve essa interferência, não? Não interferir no sonho. Por isso que detectar o sonho, a expectativa de felicidade minha qual era? Ter um lugar novo para ser feliz com a minha família. E ele me trouxe uma releitura de como eu posso ser feliz com a minha família. Ele não me falou, você tem que procurar outro tipo de felicidade. Ele me mostrou um outro produto que potencializa a felicidade que eu estou procurando. Entendi. 30% mais caro. Mas o 30% é a parte racional. Tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte, a emoção decide, a razão justifica. Se a tua emoção decidir alguma coisa, o teu racional vai justificar a decisão emocional. E, de novo, eu sou prova viva disso. Eu comprei um imóvel 30% acima do meu orçamento. Mas a partir do momento que eu me apaixonei por aquilo, não me apaixonei pelo imóvel, me apaixonei pela vida que eu ia ter lá dentro, brincando com os meus filhos no terraço. Eu comecei a olhar tudo, nossa, e agora eu estou perto do playground. E aqui, quando eu senti o gosto dessa felicidade, eu tomei uma decisão emocional. E aí o cérebro faz o seguinte, aquele cérebro racional que é repleto de objeções, ele começa a funcionar ao contrário. Ele começa a criar argumentos para validar a tua emoção. Então, não, mas tem que ver que vale a pena, porque tem que ver que o preço por metro quadrado tá bom, tem que ver também quanto que vai dar na parcela, mas quanto mais que eu vou financiar, o cérebro começa a fazer isso. Eu falo que é como a pessoa que sai com o ex ou com a ex. Você sabe que não é para sair com o ex ou com a ex. Mas quando te dá aquela emoção, não, vou sair com a minha ex, vou sair com o meu ex, o cérebro começa a te falar coisas, começa a falar assim, porque já se passou muito tempo, porque as pessoas mudam, eu sou uma pessoa nova, então outra pessoa também é uma pessoa nova. Ou dá uma oportunidade. Tudo pode ser diferente, aquilo que aconteceu já ficou no passado. O teu cérebro começa a criar uma realidade para validar e para justificar aquilo que a tua emoção decidiu. Por isso que, de novo, se o grande produto é esse impacto positivo na vida de alguém, se o grande produto que a gente tem é essa expectativa de felicidade, a partir do momento que a pessoa saborear essa felicidade, todo o cérebro que normalmente atua criando objeção, ele vai passar a criar justificação. Ele vai para a justificativa da emoção. Ele vai falar assim, pode, não é tanto. A parcela, só mais um pouquinho na parcela, e se aperta daqui. E se eu talvez, se eu comer menos fora. Também tem que ver que o financiamento ele vai diminuindo e a minha renda vai aumentando. E a pessoa começa a criar tudo aquilo para quê?
para poder justificar a decisão favorecer. emocional. Então, a venda, Gabriel, ela é muito mais emocional do que racional? Para mim, sempre é emocional. Quando você vai trabalhar com atendimento, a venda em si você pode fazer ela racional. Mas quando você vai trabalhar com atendimento, a premissa do atendimento é compreender outro ser humano. E o outro ser humano, quando você compreende, você diz, ele está procurando uma solução para algo da vida dele. Ele está procurando uma nova felicidade, ele está procurando aumentar uma felicidade que ele já tem, ele está procurando evitar uma tristeza que pode acontecer, ou ele está procurando uma nova forma de ser feliz. São as 3 vertentes. Eu quero evitar uma tristeza, eu quero ser mais feliz do jeito que eu sou, ou eu quero ser feliz de um outro jeito. Quando você entende que tudo isso é um jogo emocional, o que você está vendo é que as pessoas o tempo todo compram emoções. Emoções. A pessoa que compra o ingresso para um jogo de futebol não está comprando, porque na TV passa o jogo, é o mesmo jogo, mas você está comprando uma emoção diferente. A emoção do primeiro encontro. Quando um casal sai para um primeiro encontro, qual que é a emoção? Você está comprando essa emoção. Não tem a ver com o restaurante, não tem a ver com a comida, tem a ver com a presença, com o lado humano. Então, quando você começa a trabalhar com emoções, você vai ver o seguinte: se você conecta o teu cliente com uma emoção, ele vai estar disposto a gastar mais, ele vai achar que o teu atendimento foi especial e ele vai ter orgulho da compra que ele fez. Normalmente, quando você trabalha naquele antigo mecanismo de venda, do treinamento, você vai quebrar a objeção, você vai ter muito desgaste com ele, você vai conseguir o sim dele, vai colher uma assinatura, mas ele volta para casa e ele vai ficar pensando, será que eu tomei a decisão certa? Será que valeu a pena? Será que poderia ter sido diferente? Então, o que a gente trabalha muito não é sobre fechar negócios. Venda é sobre fechar negócio. Atendimento é sobre criar uma relação que continue a existir depois que o negócio acabou. E totalmente emocional. É emocional. Para ela existir, ela tem que ter uma emoção. Para ela existir, eu tenho que vir aqui, eu tenho que fechar contrato com a Versa, mas assim, ao final de tudo isso, assinamos o contrato. No final, eu tenho que ter gostado do Kleber. Porque se eu gostar do Kleber, certo dia, quando eu estiver num bar e alguém falar assim, decidi que eu vou mudar, vai procurar financiamento, fala com o Kleber. Porque a partir dali já não é mais o contrato, o valor, a taxa de juros, tudo aquilo é a parte racional. Que é a famosa recorrência. Aí vem a recorrência e a indicação. É o teu cliente, quando precisar, volta ou te indica alguém. Esse é o lance do pós-venda. As pessoas que são focadas em venda, eu falo que parece ladrão de banco. Assim que pega o dinheiro, sai correndo. É isso mesmo. Nenhum ladrão de banco sai do banco e fica parado na porta. Nenhum ladrão de banco socializa com a turma do banco enquanto está saindo. Não. Vim, peguei o dinheiro e vou embora. É importante evitar esse comportamento, porque você pode construir uma relação que faça sentido. E eu te digo isso do alto, porque às vezes as pessoas estão olhando e perguntam, mas que autoridade tem para falar isso? Eu estou em escritório de advocacia há 20 anos e eu nunca pego a mão no telefone para ligar para alguém e falar, compre o meu serviço. Eu há 20 anos me dedico a uma única coisa, entregar um bom atendimento, entregar um bom serviço e fazer as pessoas gostarem de mim. Se todo dia você acordar para entregar um bom atendimento, um bom serviço e fazer as pessoas gostarem de você, todo dia você vai ter um cliente voltando ou te indicando. E o mais legal, inclusive, desses 3, o teu produto ou o teu serviço é o de menor relevância. Porque se você tem um atendimento nota 10 e se você cria uma relação nota 10 com o teu cliente, ele compra o teu produto nota 6 o resto da vida. É isso. E você está falando tudo isso, Gabriel, e você como especialista em atendimento, né, no modelo Disney, pode-se dizer assim, hoje o dólar está um absurdo, né? Vamos falar assim. E as pessoas estão indo para a Disney. As pessoas vão para a Disney com o dólar 2, com o dólar 3, dólar 4, dólar 5, dólar 6. E pode estar a 10 e vão continuar indo. Elas só criam jeitos diferentes de ir. Então, que é o que você falou. Ela vai justificar, o racional vai justificar a emoção de estar lá. Ela vai justificar. Ela vai justificar porque é lá que ela quer estar. Porque ela quer viver momentos. A Disney fala uma coisa muito bonita. O cliente quer férias, mas nós vamos dar para ele momentos em família para lembrar por toda a vida. Olha. Então, olha só. Uma coisa é vender férias. Férias você tem no mundo inteiro. Em qualquer canto você tem férias. Aqui no Brasil, a gente tem um dos países mais legais do mundo para turismo. Em qualquer lugar você tira férias.
Agora, um lugar que está preocupado em criar memórias para que você lembre pelo resto da vida com a tua família, o cara que vai te atender, ele não está lá para... o Kleber veio aqui de férias, a missão dele é o quê? Eu tenho que criar algo que o Kleber lembre pelo resto da vida. Eu tenho que criar algo que o Kleber associe ao nosso lugar e que ele entenda que não há outro lugar onde ele encontre isso. O Kleber vai voltar para cá para reviver isso. Se o que você tem é especial, as pessoas só vão viver com você. Agora, a gente falou atendimento, relacionamento e produto. Produto, todo mundo tem. Se você quer ser único, dificilmente você vai ser único pelo teu produto. Você vai ser único pela qualidade do teu atendimento, do teu relacionamento. Isso te torna diferenciado, isso te torna especial. O teu produto da Versa, quantas empresas no Brasil tem? Um monte. Meu produto como palestrante, quantos palestrantes tem no Brasil? Só de Disney, quantos palestrantes tem? Um monte também. Bons, ruins, mais ou menos, excelentes, mas tem um monte. Como advogado, somos mais de 500 mil no estado de São Paulo. Nossa. Você acha mesmo que eu consigo ser único pelo produto? Não. Então, se você tem que escolher entre atendimento, relacionamento e produto, aquilo que eu falei, um atendimento nota 10, com relacionamento nota 10, segura um produto nota 6 pelo resto da vida. Até tem uma história que é muito legal. Eu sou o fundador do escritório. 20 anos atrás eu fundei o escritório. A gente vai fazer 20 anos aqui daqui a um tempinho, alguns meses. E eu tenho um cliente, todos os meus clientes são grandes amigos, eu tenho um cliente que é muito amigo meu. E esse cliente, o que aconteceu? O filho dele ganhou uma bolsa de estudos na FGV. Uma bolsa de estudos 100%, por conta do histórico acadêmico dele, de quem ele era, as notas. Que é um menino fantástico, algo brilhante. Espetacular, né? Brilhante. Então ele se candidatou e ele conseguiu uma bolsa de 100% para cursar toda a graduação da GV. Estava incrível. Mas o que acontecia? Ele estava indo fazer intercâmbio. E ele precisava fazer a matrícula e trancar. Porque ele não perdia a bolsa. Se não se matriculasse, ele perdia a bolsa. Então ele precisava fazer a matrícula e apresentar o pedido de trancamento. O meu cliente me liga e fala assim, Gabriel, isso daqui é muito importante para a gente. Eu sei que não é a função do seu escritório como advogados, mas é assim, a gente vai estar viajando, porque a gente vai estar instalando ele no intercâmbio. Eu não confio nas pessoas da minha família, porque tem muita papelada, tem muito formulário, tem que ter atenção aos detalhes, tem alguns termos jurídicos. Teu escritório poderia cuidar disso para mim? Falei, pode deixar. Olha. É função minha cuidar disso? Não é. Mas, de novo, eu estou focado em produto ou estou focado em atendimento e relacionamento? Atendimento e relacionamento. A gente levantou todos os documentos, assinou procurações, mandamos motoboy para cima e para baixo, toda a parte de despachante, tudo em cada detalhe, eu analisando, não pode dar errado, e só tinha um dia de matrícula. Ou seja, se você chegasse naquele dia e não conseguisse, não tinha 24 horas para voltar amanhã. Quando chega o dia, eu estou aqui, toca meu celular, né, o WhatsApp, e ele ansioso, falando assim, Gabriel, pelo amor de Deus, me dá notícias, como é que está tudo? E eu pego a pasta dos documentos do filho dele e eu tiro uma selfie mostrando para ele que eu fui pessoalmente até a Fundação Getúlio Vargas fazer a matrícula dele. Olha. E ele me responde, Gabriel, não era para você ter ido, era para você mandar um estagiário, era para você mandar o teu paralegal, era para mandar alguém, tipo, pelo amor de Deus, não era para você ter ido. Aí eu falei para ele, se era importante para você, eu não podia correr nenhum risco. Eu preciso fazer isso? Eu não preciso, mas eu crio um momento que se torna único. Eu crio um momento que ele vai lembrar, que ele vai dizer, em nenhum outro lugar, com nenhum outro advogado, isso teria acontecido. E eu pergunto para você, quantas vezes você perde a chance de criar um momento único para o teu cliente? Um momento de você mostra para ele que você quer criar uma relação e que você quer ser disponível para ele. Hoje em dia, o que mais conta, o que eu sou mais elogiado no meu atendimento profissional, sabe o que é? Tempo de resposta. Caramba, Eu tenho uma excelente qualidade técnica, eu dou excelentes opiniões. Agora, a pessoa me manda no WhatsApp, Gabriel, eu preciso falar com você, imediatamente eu retorno. Isso é verdade. E isso chama atenção. Quer ver uma coisa? Você quer ser o melhor? Eu vou te explicar como é que você vai ser o melhor. Porque a gente está acostumado que ser o melhor é vencer o concorrente. É ser melhor que o concorrente. E você não precisa ser o melhor que o concorrente. Aliás, você tem que parar de olhar para o concorrente. Para de olhar para o concorrente e olhar para o cliente.
Porque ser o melhor é a opinião de alguém sobre alguma coisa. Eu não preciso ser o melhor para o IBGE, para o IBOP, para a pesquisa. Eu preciso que cada pessoa que eu atendo acredite que eu sou o melhor. Tem muitos que eu atendo e digo, nossa, Gabriel, você é o melhor advogado que tem. É lisonjeiro. Só que são 500 mil advogados só em São Paulo. Quais são as chances de que eu seja o melhor do ponto de vista técnico? Mas eu não estou focado nisso. Eu estou focado no quê? Em que ser o melhor é apenas uma opinião, não é uma estatística. Quando ele diz que eu sou o melhor, ele diz, cara, em você eu confio e eu sinto que você resolve o problema que eu tenho. Se todo dia você acordar para ser confiável e resolver problemas, você vai ser sempre o melhor para o seu cliente. Porque tudo que o seu cliente quer é alguém para confiar. Isso que é ser o melhor. Ser o melhor, quanto vezes a Versa é a melhor empresa para o próprio cliente. Mas o teu cliente não está saindo por aí conhecendo seus concorrentes, fazendo um ranking. Olha, decidi realmente ranquear. Ele é o melhor. Parabéns, deixa eu te entregar esse troféu, ranqueei todas as empresas. Você... Não, é só a opinião dele. É como gostar de um time, qual é o melhor time? O melhor time é sempre o seu. E aí que entra a frase que eu quero conversar com a turma aqui, frase para levar para a vida. O objetivo não é ser o melhor, o objetivo é ser o predileto. Ser o predileto é ser o melhor na opinião de alguém. Você tem o teu restaurante predileto. Nós temos o nosso restaurante predileto. Lelis. Nosso Lelis Trattoria dos nossos jantares. Um frango à la boheme. à la boheme. Nós temos o nosso restaurante predileto. E vai ver que ninguém gosta daquele restaurante e ninguém gosta daquele prato. Mas ele tem uma simbologia para a gente. Ser o predileto é ser o melhor na opinião de uma pessoa. E você não tem que ser o melhor que o teu concorrente. Senão, eu estou olhando para o concorrente ao invés de olhar para o cliente. O que eu tenho que dizer é, o que eu faço para conquistar o Kleber? O que eu faço para ser o predileto? O que eu faço para que o meu nome seja o nome que ele vai lembrar quando ele pensar num palestrante ou num advogado? E eu tenho que agir sobre o Kleber. Por quê? Porque se eu caprichar, o meu concorrente não tem vez. Eu posso te garantir que tem advogados muito melhores do que eu, mas que eles abordam o tempo todo meus clientes e não conseguem tirar eles de mim. Por quê? Porque eu tenho atendimento e relacionamento. De novo, se você tem atendimento nota 10 e relacionamento nota 10, um produto nota 6 vai se sustentar pelo resto da vida. E você não precisa ser o melhor, então. Você não precisa ser o melhor. Você vai acabar sendo o melhor porque ser o melhor é a opinião dele. Agora, você não precisa ser o melhor do mercado. Você precisa parar de olhar o mercado e olhar até o cliente. Quando eu vou lá, olha só, qual a dificuldade e qual que é a qualificação técnica que eu precisava ter para fazer uma matrícula numa faculdade. Agora, quando eu mando uma foto para ele, uma selfie, fiquei esperando ele me chamar, quando eu mando uma selfie para ele falando, eu estou aqui cuidando de algo que é importante para você, qual é o reconhecimento que vem com isso? Exato. Qual é a emoção que vai para ele? Qual é a tranquilidade? Porque eu entendi o que aconteceu com ele. Ele estava ansioso de que algo desse errado, algo era importante para ele. E se é importante para o meu cliente, tem que ser importante para mim. É aquilo não julgar as verdades. Vai ver que algo que é importante para o teu cliente não é importante para você. Mas eu vou tratar com a importância que ele tem. Quando eu dou importância na medida dele, eu consigo acolher da forma que ele quer ser acolhido. Muitas vezes você vai ter aqui um contrato que para você é um contrato desinteressante. Mas para o teu cliente é o contrato da vida dele. E a gente não pode mensurar por valor. Jamais. Jamais. Até porque o menor dos clientes pode te indicar o maior cliente da sua vida. É isso. E já aconteceu. Carreira de palestrante. Vamos falar do Gabriel palestrante. Uma das coisas que a gente mais faz como palestrante no começo de carreira é fazer palestra de graça. Porque para a gente é uma honra que alguém queira ouvir a mensagem que a gente tem a falar. Fazer palestra de graça. Eu até hoje, muitas vezes, sou convidado para eventos que eu vou sem cachê, não tem problema algum, porque são interessantes para mim, mas hoje eu escolho esses eventos. Agora, quando eu fazia palestra de graça, a pessoa fala, Gabriel, você é um cara contando conhecimento e fica dando seu conhecimento de graça. Você é bobo, você é inocente. E o que eu pensava é, estão me dando a oportunidade de eu mostrar o meu talento para um monte de gente. De palestras gratuitas saíram excelentes negócios. De palestras gratuitas saíram excelentes relacionamentos. E de um palco em palco eu vou
uma plateia nova que alguém vai gostar. Então, alguém gostou, contratou, eu vou para o palco e alguém na plateia vai ter gostado e vai contratar de novo. Isso eu faço nos palcos e isso eu faço como advogado. Se todo cliente que a gente atende se sente bem atendido, ele volta e ele indica alguém. E, de novo, é sobre como a gente acolhe o lado emocional dele. Como que a gente vai entender o emocional? Imagina como advogado o emocional do cliente. O emocional do cliente ele está numa situação que ele não gostaria de estar. Ele não queria ter um advogado na vida dele. E a figura do advogado é uma figura monstruosa, né? Vamos dizer assim. O advogado quer prejudicar alguém. Mas qual que é o meu produto? E aí, qual que é o meu produto como advogado? Alguém pode pensar, o produto como advogado é um parecer, é uma petição, é um processo. Meu produto como advogado está muito bem definido. E está com a minha equipe, é a nossa cultura. O nosso produto é sono tranquilo. Eu preciso que você, meu caro Kleber, durma bem. Eu preciso que não importa quão grave seja o problema, eu consiga te municiar de informação e de estratégia para que você no final do dia durma bem. Se a gente entregar a melhor estratégia, a melhor técnica, fizer tudo certo, mas o nosso cliente ao longo do processo não dormiu bem, a gente não cumpriu a nossa missão. Quando ele dorme bem, ele fala, cara, era isso que eu queria para a minha vida. Ele não quer processar alguém, ele não quer ganhar um processo de outra pessoa que está movendo contra ele. O que ele quer é que a vida dele esteja segura e tranquila. E aí que entra como tudo muda quando você estabelece bem o que você faz. Porque o que eu faço é advogar, mas o impacto que eu gero é segurança. Eu vou trabalhar no quê? E o que eu ensino para as pessoas é, se o advogado está lá cuidando do teu caso, imagina eu estou cuidando do teu caso, eu estou lá no computador, estou fazendo a melhor defesa, estou ultra concentrado, estudando a fundo, querendo fazer o melhor trabalho para você. E nessa hora o telefone toca e é você me ligando. Se eu acho que o importante é o produto, eu não vou te atender. Se eu achar que o que você espera de mim é só minha técnica, eu vou dizer, eu não preciso falar com ele, porque eu estou aqui fazendo o que é importante para ele, que é minha técnica. Mas o que acontece se eu não atendo a tua ligação? Você não dorme tranquilo. O meu advogado, ele sabe. Quando tiver que tomar essa decisão, a decisão correta é parar a técnica e atender o cliente. Fica tranquilo, tá tudo bem. Porque até às vezes o que é para a gente é algo muito simples, é algo muito complexo para o cliente. Meu pai certa vez foi colocar um stent no coração. Quando a gente fala assim, parece algo muito simples, mas não deixa de ser algo que entra numa categoria chamada cirurgia cardíaca. O médico que foi fazer a operação deve ter feito já alguns milhares de stents ao longo da vida dele. E foi muito engraçado quando eu estive do outro lado da técnica e me deu essa percepção clara. Porque ele chegou e falou assim, e vocês não precisam ficar preocupados que é uma cirurgia super de rotina. E o que eu pensei, super de rotina é com o pai dos outros, com o meu pai. É o meu pai, né? Com o meu pai, cara. Então assim, com o meu pai você precisa vir aqui me tranquilizar, cara. Eu sei que você está tranquilo. Eu sei que é rotina para você, mas não é rotina para mim. E aí de novo entra a saída técnica para focar no cliente. Eu sei que para você, Kleber, todo dia é contrato, todo dia é assinatura, todo dia é bater sino. Para você é muito normal o que acontece aqui. E o meu caso é apenas mais um caso no meio de tantos casos que você cuida. Mas para mim é o caso da minha vida. Para mim é o meu sonho que está ali naquele papel, que está no meio de outros papéis. É individual, né? A experiência é sempre percebida de forma individual. Por isso que a gente fala que o show é cliente a cliente. Se você atender, você fez 10 reuniões hoje, 9 reuniões perfeitas e uma reunião péssima, era final do dia, você estava cansado, falou, vou me livrar desse cara aqui, quer saber? Chega por hoje. Você, quando for anotar no seu caderninho, você vai colocar assim, ó, hoje eu fui 90%, 9 reuniões excelentes, uma reunião péssima. E você está certo na tua ótica. Agora, o teu cliente da reunião péssima... É 100%. Ele não sabe das outras 9, ele vai te medir pela experiência dele. É. E a experiência dele foi horrível. Às vezes o que acontece é que as pessoas não sustentam o show. E o show se perde. Para aquele cara você é 0%. Para aquele cara, esse cara não volta, ele não fala bem de você. E se alguém fala que vai fazer negócio com você, fala, não vá porque é horrível. Ele vai contar a experiência dele, não a média de experiências que você teve ao longo da tua história. Eu brinco com a Disney. Imagina que você vai para a Disney. Imagina que você vai lá para Orlando, Magic Kingdom,
tem 53 anos, vai fazer 54 esse ano. Mais de 53 anos de história. E você finalmente chegou hoje. E você hoje vai lá, vai retirar seu ingresso. E assim que você chega na bilheteria, o rapaz do outro lado olha para você e fala assim, ó, o que você quer? O que você veio fazer aqui? O que você quer? Qual é a tua? Você concorda que tudo que você pensava da Disney acaba de ir para o chão? Descaracteriza, né? Mas olha só, a partir desse momento você está julgando a Disney com base no que aconteceu para você. Todos os acertos de 53 anos não valem absolutamente nada. Todos os acertos daquele cara ao longo de toda a carreira dele na Disney não valem absolutamente nada. O que vale é o que você viu na tua vez. Porque a experiência ela é individual. Isso inclusive um dos problemas que eu tenho nas redes sociais. Depois eu vou postar isso nas redes sociais para a turma ver. Nas redes sociais é interessante, sabe por quê? De repente eu solto ali. Pô, porque a Disney capricha, porque é isso, porque a Disney é excelência. E aí vem o hater que vai falar assim, ó. Não é porque na Disney me trataram mal, porque isso... Eu tive um cara uma vez que falou assim, o Pato Donald empurrou meu filho. Ô, louco. E eu posso falar para ele, qual foi a minha resposta? Se você está dizendo que a sua experiência foi essa, você está certo. Mas não quer dizer que essa é a experiência de todo mundo. Se foi isso que aconteceu na sua vez, quando ele falar mal da Disney, quando o pessoal vai lá na minha rede social falar mal da Disney, se ele está me narrando um fato que aconteceu com ele não está errado. Ele está contando a experiência dele. Aí depois eu solto um outro vídeo. Não, porque acontece coisa errada na Disney, porque às vezes as pessoas tratam mal o convidado, aí vem os fanáticos da Disney. É mentira, na Disney é perfeito, nada de errado acontece, eu apanho dos dois lados. Apanho quando eu elogio, apanho quando eu critico. Mas o que eu quero te dizer aqui de novo, o cara que acha que na Disney nada dá errado é porque nada deu errado na experiência dele. E o cara que diz que na Disney você é muito maltratado é porque algo deu errado na experiência dele. É sempre individual. E eu te pergunto, como é que você tem cuidado dessas opiniões? Porque se ser o melhor é a opinião de alguém sobre alguma coisa, você já parou para pensar que todo cliente que aparece na tua frente é uma opinião que você tem que conquistar? E é sempre do zero. Todo cliente que passa pela porta é uma opinião que a gente tem que conquistar, porque se ele gostar, ele volta, e quando ele voltar, ele traz alguém. É aí que está, ó. Experiência, fidelização, recorrência, indicação. Ótimo. Gabriel, já fui puxado a orelha aqui, cara. Não, já nem começamos. Cara, eu tô aqui encantado com o conteúdo, né? Eu conheço, né? A gente já teve experiências de eu estar assistindo várias palestras e também como cliente, tudo que você fala, eu valido aqui, porque eu já fui o seu cliente. Você já me deu noite de sono tranquilo. Custou, hein? Hã? Custou. Custou. Ligar para Raquel e falar, Raquel, fala para esse cara procurar uma terapia. Porque realmente, quando eu fui no seu escritório com um problema, você falou assim, eu tenho duas opções. Ou eu criar um monstro e roubar o seu dinheiro, cobrar o mercado faz. Cobrar o seu dinheiro e eu tenho essa capacidade de criar esse monstro. Ou eu te dou uma noite de sono tranquilo. A minha opção é, dorme em paz. Você acabou de falar uma coisa, desculpa a gente tomar o tempo da turma aqui, mas olha só. Isso que você acabou de falar é a representação do que eu estava falando aqui. Se eu focar em venda, o teu medo é um grande ativo para mim. O teu medo faz aumentar o quanto de dinheiro eu posso tirar de você. E se eu estou com essa mentalidade de venda a qualquer custo, eu vou falar o seguinte, Kleber, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar e a única pessoa que pode te ajudar sou eu. E sem minha ajuda o mundo vai acabar mesmo. E aí eu vou conseguir te levar por essa jornada negativamente emocional e vou te tirar muito dinheiro. Com alto desgaste emocional, com você não gostando da experiência e você não tendo orgulho daquilo que aconteceu. Não criei atendimento, não criei relacionamento. Agora imagina que você está sentado e você fala assim, pô, esse cara pode me meter um terror e me arrancar dinheiro. E ele falou, não vou fazer isso. O teu caso é para você não se preocupar. Vai em frente e dorme tranquilo. Aqui tem menos dinheiro, mas aqui tem relacionamento. Relacionamento vale mais que dinheiro.
Quando você investe em relacionamento, você entende que o dinheiro de hoje é o menor dinheiro que você tem para conquistar. Porque daqui para frente tem muito mais dinheiro. E uma boa opinião sobre você vale muito dinheiro. Um bom relacionamento com você vale muito dinheiro. Então, quando você capricha na forma que você se relaciona com as pessoas, o dinheiro de hoje para de ser tão importante. Eu prefiro ter R$1.000 de uma opinião boa do que R$10.000 de uma opinião negativa. Então, para de focar no dinheiro e começa a focar em criar relacionamento, em entregar um show de atendimento onde o cliente que te conhece goste, porque quem gosta volta e quem volta traz alguém. Traz alguém. É isso. Gabriel, muitíssimo obrigado por essa aula. Espero ter você aqui mais vezes. Bora! Né? Ó, você Com mais falou tempo. Por mais tempo, né? Vamos marcar aí o número 2. Número 2 aí num episódio e ajeitar a sua agenda tão concorrida. Mas é o seguinte, pra gente encerrar, tem a última pergunta que eu não combino. Ok. Porque tem que sair de você de uma forma bem natural. Aqui na Versa nós... A gente não combina nenhuma, tá? Deixa claro nenhuma, pra turma. nenhuma Isso aqui pergunta. é papo solto. É papo solto. E tem que ser assim, né? Aqui na Versa tem uma frase que nós dizemos o seguinte: se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. A pergunta é, qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você teve que criar? Cara, isso é uma das coisas mais legais e acho que é a primeira vez que eu vou falar isso publicamente. Eu sou apaixonado pela vida que eu tenho, eu sou extremamente realizado em muitas áreas e tudo isso é resultado de eu nunca ter conseguido o que eu quis. Eu, como advogado, queria virar sócio no escritório que eu trabalhava. Discuti um projeto de sociedade e eu ser aceito como sócio deles. Nunca quis abrir um escritório, ser dono de um escritório pequeno que tem que crescer, aquela dificuldade toda. Eu queria já entrar no escritório consolidado. Me deram um projeto que se eu cumprisse eu virava sócio, eu cumpri o projeto e não me deixaram ser sócio. Bateram essa porta na minha cara. Por conta dessa porta que se fechou na minha cara, eu fui obrigado a abrir um escritório. E essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu abri esse escritório, quase 20 anos atrás, eu tinha um sócio. E esse sócio era um grande amigo, um grande parceiro, um grande sócio. E eu falava, o objetivo da minha vida é que a gente seja sócio para o resto da vida. 10 anos atrás, infelizmente, por problemas pessoais que ele estava enfrentando, algumas coisas saíram do eixo na sociedade e eu tive que desfazer a sociedade com ele e continuar o escritório sem ele. Eu nunca quis não ser sócio dele. E, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu vejo que a vida foi muito além daquilo que eu podia esperar. Eu casei cedo, num casamento que eu não queria que acabasse. E ele acabou. E quando ele acabou, eu enxerguei aquilo como um grande fracasso. Porque eu tinha um projeto de ter uma família, eu valorizo muito família, e eu falei, fracassei. E, cara, precisou justamente dar errado para que as portas pudessem se abrir para eu conhecer minha esposa e para ter a família que eu amo hoje e que eu não imagino nenhum universo paralelo podendo viver sem isso. Então, o que eu falo é, as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida são as que vieram depois, que tudo que eu queria deu errado. Então, assim, não só você cria oportunidade, como você tem que estar aberto à oportunidade. Porque às vezes você acha que só tem um único caminho na sua vida. Só que, cara, tem muita coisa acontecendo. E às vezes você só não está sendo feliz, ou só não está sendo bem sucedido, ou só não está se realizando porque você está insistindo em algo que a vida quer te mostrar que não é para você. Eu, desde então, eu falo que eu não brigo com a vida. Quando a vida diz, não é por esse caminho, eu já respeito, eu não faço força. Eu não ando contra a corrente. Eu deixo a corrente levar porque eu confio muito que tudo dá certo. De novo, você fala sobre oportunidades, tudo que eu tenho de mais valioso na minha vida aconteceu porque tudo que eu queria que desse certo deu errado. O Gabriel Villarreal Palestrante, que vocês conhecem, essa carreira que eu tenho, ela é algo que também existe da maneira que existe porque eu desfiz a sociedade com o meu ex-sócio. Porque um dos pontos de atrito que a gente tinha é que ele tinha ciúmes da minha carreira como palestrante. E do fato de eu dedicar parte do meu tempo a um outro negócio que não fosse a nossa sociedade. Então é incrível como tudo precisou dar errado para eu chegar nesse lugar que eu sou tão feliz. Então, se eu puder falar alguma coisa, não se fecha para a vida, porque tem muita coisa acontecendo perto de você. E às vezes a gente simplesmente está se permitindo enxergar tudo isso.
Às vezes a gente não vai entender, às vezes a gente vai achar que é um momento de dor, mas sempre tem um novo dia. E para mim, de novo, porque tem gente que fala assim, nossa, Gabriel, você tinha um plano, que maestria, como você tinha clareza, um plano, executou tudo perfeitamente, que cara visionário. Eu disse assim, tudo aquilo que eu queria que funcionasse deu errado. Absolutamente tudo deu errado. As principais coisas da minha vida que eu queria que dessem certo, deram errado. E é por isso que eu sou feliz pra caramba. Por isso que deu tudo certo. Por isso que deu tudo certo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Galera, que episódio fantástico. Por isso que você tem que ir lá compartilhar esse conteúdo. Vai lá no sininho, Spotify. Tá no trânsito? Olha que conteúdo incrível que o Gabriel entregou aqui para nós. Beleza? Se o mundo não te deu uma oportunidade, cria a sua. Valeu!